Bom dia para você que celebra a vida todo santo dia quando acorda. Para você que sempre dá, claro, motivos de sobra ali para os teus filhos sorrirem por estar ao lado deles e que também se emociona pela felicidade de tê-los vivos. O tempo todo no teu lado ali para brincar, para fazer tarefa junto, para curtir, para entender realmente o sentido de tudo. E quando eles se vão? As pessoas falam que quando a esposa, por exemplo, perde o marido, ela fica viúva. O filho, quando perde a mãe, fica órfão de mãe. E um pai que perde um filho? Nem nome tem para descrever. De meningite. Já ouviu alguém falar, meu filho morreu por causa dessa doença? O que a gente pode fazer, que ainda não passou por isso, para prevenir, para não enfrentar esse tipo de situação na vida, para se livrar, passar longe de histórias como a do Ivan, lá de Jundiaí, São Paulo? Bom dia, Vanice. Tudo bem? Meu nome é Ivan, eu sou da região de Jundiaí, São Paulo, e venho falar sobre o caso do meu filho, Gabriel. Ele faleceu no dia 17 de maio passado, agora de 2018, com meningite. Eu levei meu filho por 4 vezes ao hospital e foi dado como sinusite. Eu perguntava aos médicos se não teriam que fazer algum exame. Eles falavam que não. Meu filho tinha muita dor de cabeça e febre. E somente na 5ª vez que eu levei ele no hospital, que aí foi diagnosticado a meningite, como meningite viral. Após ele foi internado, após 2 dias ele foi de viral, passou a meningite bacteriana. E nesse dia, que foi na quarta-feira, ele veio que quando foi dado o diagnóstico da meningite bacteriana, ele teve uma parada cardíaca. E aí ficou 23 dias na UTI. Ele lutou, só que a meningite dele ela desceu para o pulmão e afetou o pulmão dele, conhecido como SARA, que deu nele, é uma sigla. E aí ele lutou muito, muito, muito. O que eu quero passar assim, é alertar as pessoas sobre a meningite, porque assim, eu não tinha noção o que era uma meningite. Quando o médico falou para mim, o seu filho está com meningite, eu não tinha noção do que era isso. E a minha esposa, Rose, sim. Quando eu falei para ela, o médico falou que o nosso filho está com meningite. Ela perdeu o chão. Então é isso que eu quero alertar as pessoas, que divulguem mais. Que o Ministério da Saúde divulgue mais a meningite. É muito pouco falada sobre isso. E eu não sabia também que existia essa vacina particular, em consultórios particular, que é de alto custo. Ela não... Em momento algum foi falado pra gente, pra mim, pra minha esposa, sobre essa vacina, senão eu teria dado no meu filho. Então, sim, é um alerta que eu quero dar às pessoas. O Gabriel estava com todas as vacinas em dia, não tinha nenhuma vacina em atraso. E mesmo assim ele contraiu a meningite. Não sei da onde, não sei como, mas eu quero isso, deixar um alerta às pessoas que fiquem sabendo mais sobre a meningite, porque é muito pouco falada. E tem muitos casos de meningite tendo por aí, e só que ela é muito abafada sobre isso. É isso o meu recado que eu queria deixar. E se eu tiver oportunidade, eu quero estar no seu programa também aí, falando pessoalmente com você sobre o caso do meu filho e sobre as minhas histórias. Tem várias histórias aí, tá bom? Um grande abraço. Ele não sossega, doutora Alice, bom dia. Bom dia. Tem um filho mais velho que já está na faculdade e tudo, mas parece que o coração dele, a partir daquele momento, ficou inquieto e que ele precisa falar com mais gente. Sim. Através das redes sociais, já montou comunidade, tudo, grupos de outras pessoas que se identificam com isso, até de adulto. Sim. Com dor no pé, que às vezes fala, eu estava com uma dor no pé, mas aí fui ver, era sintoma de meningite, não sabia que, nem imaginava. Aí, é claro que toda vez que ele fica perturbado com isso, ele pensa, mas e se eu tivesse dado a vacina paga lá na rede particular, teria ficado 100% livre do perigo? Não necessariamente, depende do tipo de bactéria que foi relacionada a esse tipo de meningite. Então, as vacinas, a meningite meningocócica, elas têm alguns sorotipos, né? A única que o Ministério da Saúde permite que seja dado de graça pela rede é a meningite tipo C, a meningo C. Ela tá no calendário de vacinação. E ela atende, das meningites por meningo,
são mais ou menos 80% dos casos de meningo são por tipo C. Mas tem 20% que não são das do tipo C. Tipo A, tipo B, tipo W, tipo Y. Essas, o Ministério da Saúde, ela não tem condição de... São mais raras. São Aí mais a pessoa vai lá e pede na rede particular pela meningo B. Meningo B ou meningo ACWY. É a mesma coisa? Não, são duas, os sorotipos são diferentes. Só meningo B, eu fiz um estudo de caso aqui em Cascavel, pro Vicente com 4 anos, são 2 doses de R$650 cada. Isso mesmo. Mais ou menos nessa faixa, para você ter uma ideia. Cada Mas dose. é claro que, diante dessas circunstâncias aí, você pensa, que preço, né? Não tem preço. Por que é tão perigosa? Por que é tão fatal? A meninge, as meninges, elas são as membranas que recobrem o cérebro, e elas são estéreis. Não é para chegar nada lá, ela recobre o centro de comando de todo o corpo, centro respiratório, centro cardíaco, etc. E quando essa barreira é quebrada, é como se não existisse defesa. Então, a gravidade da meningite é justamente pela falta da defesa do corpo. O corpo não defende lá, por isso que ela é isolada. Como que ele contraiu? Então, é bem difícil explicar, mas existem momentos em que a criança pode ter, ou criança, ou adulto, ou idoso, ou neném, pode ter quebra dessa barreira. E não tem como explicar como é que acontece isso. Ela tem a mesma pneumocócica, meningocócica, que pode dar no corpo e não na meninge, ela quebra a barreira em algum determinado momento. Então não tem como explicar. Pelo ar? Ela vem pelo ar. Pelo ar. É pelo ar, é por gotícula. Não se sabe do... Não. E, na verdade, não é para deixar todo mundo meio estressado, mas, na verdade, o pneumococo, quase toda criança já teve alguma infecção por pneumococo. E não necessariamente, às vezes, foi uma infecção de garganta. Por sorte. Às vezes foi uma infecção, uma pneumonia pequenininha, você conseguiu tratar em casa. Esse mesmo germe, em determinadas pessoas, por algum motivo, eles conseguem quebrar essa barreira, entrar no cérebro, e aí o resultado é catastrófico. Ele fica ali nervoso demais, né, inconformado, porque ele foi 4 vezes no médico com o menino e eles falaram, não precisa fazer nada, é sinusite e tal. Com o que pode ser confundido? Que tipo de sintoma é nítido de meningite? Se der dor na nuca, se enrijecer, tem que ser necessariamente isso? Ele se confunde com vários sintomas, não necessariamente a dor na nuca. Às vezes a dor na nuca pode ser uma cefaleia tensional. Às vezes a dor de cabeça é de sinusite, às vezes é de enxaqueca. Não tem como a gente saber. Na verdade, é juntando os sintomas, juntando a evolução, aí faz uma hipótese diagnóstica e corre atrás para fazer o diagnóstico. A partir do momento que a gente supõe, a gente tem uma hipótese, a gente tem que descartar ou confirmar. Mas ela pode se confundir, sim. É bem difícil fazer o diagnóstico. E aí dói demais a cabeça. Quando a meningite é bacteriana, principalmente, as virais também... Eu já ouvi outras histórias, né, da mãe dizer assim, olha, no momento em que ele faleceu, me deu um alívio, porque ela não aguentava mais vê-lo sofrer, gritando de dor insuportável na cabeça. Exatamente. Como as meninges, elas inflamam, então a pressão na cabeça é muito grande e a dor é insuportável mesmo. Imagina, mas uma enxaqueca pode ter uma dor insuportável, então às vezes se confunde, é bem difícil, não é fácil de diagnosticar. É delicado. O pai tem que ir ali pelo feeling dele, pelo instinto mesmo da mãe também, insistir, né? Cobrar para que seja feita uma investigação mais a fundo. Aí ali na frase você está vendo, meningite, casos da doença podem ter final feliz. Também sim. Então, prova, Vanice. Anne, conta a tua história. Oi, Vanice, bom dia, tudo bom? Hoje eu vim falar aqui pra vocês da minha experiência com o meu último filho, com o Cauê, que nasceu de 35 semanas e no dia 9 de setembro, há 2 anos atrás, eu descobri que o Cauê contraiu a meningite viral. Então é o seguinte, o que eu percebi? O Cauê teve... as unhinhas dele começaram a ficar meio arroxeadinhas nesse dia. E ele começou a ter dificuldade de respirar. Ele teve quadros de apneia. Então eu imediatamente levei ele para o São Lucas, onde ele foi prontamente atendido e elas já encaminharam ele ali nessa hora da triagem
na pré-consulta, ele já foi encaminhado lá para dentro e posteriormente ele foi para a UTI neonatal. Daí, nesse processo, se decorreram aí quase 20 dias de internamento na UTI. Eu queria dizer para vocês que a meningite viral ela é uma doença muito séria, altamente contagiosa, que ela é bem fácil de ser transmitida para um bebê. Um adulto infectado, digamos assim, com gripe, ele pode estar, essa gripe pode estar passando para o bebê e se transformando em uma meningite viral. Foi o que aconteceu com o meu filho. Infelizmente eu não tive o cuidado adequado quando eu tive ele, eu deixei muita gente visitar, deixei pegar no colo, enfim, não tive todo esse cuidado, apesar de eu estar cuidando com álcool gel e etc, eu não tive esse cuidado. Então eu sei com certeza que o Cauê contraiu essa doença de alguém que foi visitar ele nesses dias que ele estava em casa, logo que ele nasceu. O que eu queria dizer para vocês, a meningite viral é uma doença muito grave, tá? Ela só é detectada através da punção lombar, que é onde eles tiram o líquido raquidiano, né, da coluna vertebral e fazem o exame e se comprova. Gostaria também de agradecer aqui publicamente a toda a equipe médica que lá esteve prontamente para diagnosticar e atender muito bem meu filho e tratar. Também a família que teve, a família, os amigos, né, que estiveram sempre do meu lado ali, porque foram dias de muito sofrimento. Queria dizer para você que a meningite, ela tem cura sim, se ela for diagnosticada da maneira correta, né, e ela tratada da maneira correta também, ela é capaz de não deixar sequelas numa criança, né. O Cauê foi além dos limites de superação dele, ele tinha muita vontade de viver. E, por incrível que pareça, dos meus 4 filhos, ele foi o que andou precocemente, falou precocemente, sentou precocemente, ele é uma criança excepcional hoje. Mas, quando ele foi recém-nascido, eu tive esse problema com ele, por falta de atenção, e por erro meu mesmo, de não ter esse conhecimento, de não ter essa ideia do que pode gerar uma visita ou um contato, né, de pessoas que às vezes a gente não sabe o estado que elas estão de saúde. Então eu digo para vocês aqui, pessoal que tem nenê pequeno em casa, que tem recém-nascido, mamãezinha que vai ganhar bebê, cuidado com as visitas, cuidado com a higiene. Pessoal que chega de fora, tira o sapato, troca a roupa, se possível até toma um banho para ficar com a criança, para ficar em contato com a criança, porque é uma doença muito séria, foram dias muito duros, a gente passou por muitas coisas difíceis lá, o Cauê teve dias que ele teve uma crescente piora no quadro dele, foram dias muito difíceis. Eu gostaria que vocês absorvessem esse meu relato, cuidassem com isso, sempre vacinassem bem as crianças, porque a meningite viral, ela pode acometer uma criança antes mesmo da gente dar a vacina que é ofertada pela rede pública. E no caso do Cauê, ele tinha dias, né? Então, pessoal, é uma doença muito séria. Tem que cuidar, vale a pena, porque o pior é depois. Essa é uma culpa que eu jamais vou me livrar. Essa culpa que eu tenho até hoje de não ter cuidado, porque ele passou muitos maus bocados. Graças ao bom Deus, graças também, como eu disse, à equipe médica, hoje ele está ótimo, curado e sem sequelas. Esse é o meu relato e esse é o meu milagre de vida. Um beijo para vocês, tudo de bom. Obrigada, Anne. Quem não se emociona junto, principalmente a doutora, né? Sim, sim. Viu de perto. Vimos de perto, foram dias difíceis para ela.
A evolução dele não estava satisfatória no início, a gente precisou, demorou um pouquinho até, e não há muito o que fazer, a meningite viral é suporte, então foi dado o suporte e tentado que a criança melhorasse pela própria defesa do organismo, a gente não tem tratamento. Tem que esperar reagir por conta própria. Tem que esperar reagir por conta própria e dar o suporte necessário. No Brasil é feito que tipo de campanha? De combate, de proteção? As vacinas que são dadas pela rede, pelo SUS, elas previnem 95% ou até mais de meningite bacteriana, por exemplo. Uma cobertura considerada boa. Super Pode boa. colocar as fotos do Gabriel, por favor, para quem ficou curioso em ver melhor. O menino esse da região de Jundiaí, São Paulo. Esse é o filho do Ivan e da Rose. O Ivan é cabeleireiro lá. E diz que se identificava demais com esse filho, né? A gente sempre fala, é que a gente é suspeito, né, quando fala do filho da gente, mas mas se emociona. Se emociona demais, querido. Então, não precisa ficar afobado. Não, mas não. Sempre com um olho mais importante para os sintomas do filho. Para as queixas, para reclamação, sim, claro. Não ignorar, não achar que é frescura do filho. Não, isso mesmo. Se preocupar mesmo. Não estressar demais, mas sempre assim, tá com dúvida, procura o serviço médico. Muito obrigada, tá, Alice? Imagina, Foi estamos demais. à disposição. Essa é a médica aqui de Cascavel, que também é referência quando você precisar e, ó, se estiver na dúvida, aquele exame que ela disse, feito na coluna pro diagnóstico, é caro demais? É adiado ou pode ser feito imediatamente? Nenhum. A partir do momento que o médico suspeita da meningite, aonde ele estiver, é feito imediatamente. Não precisa se preocupar, não vai ser... Já acalma o nosso coração. Exatamente. Muito obrigada. Imagina.